Olá, meu nome é Lucas, sou analista acadêmico do projeto Sala de Ações, coordenado pelo professor Sinésio Fernandes Maia, e hoje iremos apresentar sobre Tesouro Direto. Na aula passada, sobre renda fixa, terminamos nesse slide. Quais são as outras opções de investimento que eu posso adquirir, caso eu não queira nenhuma das anteriores? Então vamos estudar hoje uma nova opção para aquelas pessoas que não queiram utilizar aqueles investimentos de renda fixa que mencionamos anteriormente. E qual seria essa opção? Como já falei, o Tesouro Direto. Como funciona o Tesouro Direto? Basicamente, seria o investidor, a quem detém os recursos, ele adquire títulos do governo federal. Então, o governo federal é que emite esses títulos e os investidores compram esses títulos com o objetivo de financiar as atividades do governo. E o que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um programa de negociação de títulos públicos a pessoas físicas e é feito pela internet. Para o pequeno investidor, o Tesouro Direto é uma excelente opção, já que é um investimento de baixo custo, exige um valor mínimo muito pequeno em comparação aos outros investimentos que foram mencionados anteriormente, como por exemplo o CDB, RDB, LCI, LCA, eles precisam de um valor mínimo inicial maior. O Tesouro Direto, com apenas R$30, R$40, vocês conseguem adquirir o investidor consegue adquirir um título público. Para investir no Tesouro Nacional, no caso, nos títulos públicos, só é necessário um CPF e a inscrição pode ser feita no próprio Tesouro Nacional. Contudo, não é somente ter um CPF e fazer a conta do Tesouro Nacional. É necessário que tenha um agente de custódia, quem vai intermediar esses recursos nas operações, isso que eu vou falar mais na frente. No Brasil, os títulos públicos, como eu falei anteriormente, são de emissão do governo federal. Então, eles são considerados os títulos mais seguros. Por que eles são considerados os títulos mais seguros? Por quê? O que seria mais fácil de quebrar, no caso de falir ou ter problemas, seria um banco, uma empresa, uma securitizadora ou o governo. Então, o governo, devido ao tamanho dele, como também outros fatores, eles são considerados os títulos mais seguros devido à dificuldade do governo não honrar com seus compromissos. Então, aqui são algumas vantagens de se investir, como eu já falei anteriormente sobre a segurança, mas tem outras como alta rentabilidade em comparação aos outros títulos. Os títulos do Tesouro eles possuem uma rentabilidade maior, em alguns casos, dependendo dos títulos, que vamos mencionar mais na frente como se dá essa rentabilidade. A liquidez. Os títulos do Tesouro ele possuem liquidez, possuem alta liquidez e baixa liquidez. No caso, que seria alta liquidez? Seriam aqueles produtos que podem se transformar em dinheiro rapidamente. Você compra o título e no outro dia, 2 dias depois, você consegue transformar esse título em dinheiro novamente. Como também existem títulos para 50 anos, 40 anos. E aí vamos observar as diferenças desses títulos com relação à rentabilidade e o preço deles no tempo. Acessibilidade. Por ser muito fácil, muito acessível para o investidor adquirir os títulos públicos. Como eu falei, facilidade e a flexibilidade por ter uma variedade grande de títulos para diferentes objetivos do investidor. Como funciona o passo a passo para começar a investir? Então, tem um CPF, uma conta corrente. Você vai escolher um agente de custódia, que será o intermediador, pode ser um banco, uma corretora. Você vai fazer o seu cadastro, uma senha provisória será enviada para o e-mail, e aí vai definir uma nova senha e você vai escolher o título de acordo com o teu objetivo, com o objetivo do investidor. E onde comprar esses títulos públicos? Como eu posso adquirir os títulos? Eu posso adquirir diretamente no site do Tesouro Nacional, contudo é necessário ter o agente de custódia. Na hora que eu for escolher esses títulos, ele vai exigir que eu discrimine qual será o agente de custódia dessa operação.
Pode ser diretamente na instituição financeira, na qual eu tenho uma conta, na qual eu vou negociar esses títulos, eu posso fazer diretamente lá, como por meio da instituição financeira, como eu falei anteriormente. Pode ser no site ou ela sendo intermediário, mas sem fazer a atividade em si. Você pode fazer pelo Tesouro Nacional também. Certo. Você fala da questão da corretora e do banco. E o que acontece caso a corretora ou o banco tenham dois recursos quebrados? Então, como ela é só um intermediário financeiro, então caso ela quebre, venha a falir, os seus recursos eles não estão no banco ou na corretora. Eles estão na BMF Bovespa, eles estão segurados pelo seu CPF. Então, se por acaso eles falirem, os títulos vão estar no seu CPF. Então, é só você mudar o seu agente de custódia. Eu estava com conta no banco X, o banco X quebrou, agora é só mudar o meu agente de custódia para o banco Y. Os seus títulos não vão sofrer nenhuma mudança, ok? Em que horários eu posso comprar os títulos? O horário de negociação é de 9h30 da manhã até as 18 horas da noite. Quais são as taxas para esse investimento? Quais são as taxas cobradas para esse investimento? Então, existe a taxa cobrada pela B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. Ela cobra uma taxa de 0,5% ao ano, que é cobrada semestralmente. E essa taxa serve aos serviços de guarda dos títulos, das movimentações, das informações que são guardadas na B3. Existe a taxa cobrada pela instituição financeira. Essa taxa cobrada pela instituição, ela pode ou não ocorrer. A maioria das instituições hoje não cobram essa taxa, certo? Algumas cobram, a maioria alguns bancos cobram ainda, porém grande parte está deixando de cobrar. Então é necessário que o investidor pesquise as melhores instituições e aquelas que não cobram as taxas para diminuir os custos com esse investimento. Os impostos. Os impostos que são realizados no Tesouro Direto, eles são os mesmos que incidem nos outros produtos de renda fixa, tanto o IOF quanto o imposto de renda. Esses dois impostos foram vistos nas aulas passadas, eu não vou me deter a explicá-los por completo nessa aula agora. Também a incidência de impostos sobre os rendimentos financeiros auferidos na venda antecipada. No caso, se por acaso o título tem vencimento para 2 anos e eu quero me desfazer desse título depois de 1 ano, eu vou pagar imposto de renda nessa venda antecipada, ok? Sim. Tá, essa venda antecipada nos títulos públicos, ela tem uma peculiaridade, porque o título público ele sofre uma coisa chamada de marcação ao mercado. Nos outros produtos de renda fixa, existem algumas penalidades caso o investimento ele fosse resgatado antes do prazo de vencimento. No Tesouro Direto, os títulos públicos, eles não têm essa penalidade. Ele tem um ágio ou deságio. O seu título ele pode estar valendo mais ou valendo menos em determinado período em que você resgate antes do vencimento. Eu vou explicar mais na frente como funciona essa marcação ao mercado, mas se por acaso, um exemplo, você resgatar esse título com um lucro maior do que o esperado, nesse lucro vai ter incidência de imposto de renda, certo? Os títulos públicos que estão disponíveis para o investidor. Então, temos o título prefixado, que o rendimento é com base em uma taxa contratada no momento da aplicação, como nós vimos na renda fixa no início da apresentação, e a remuneração é somente no vencimento. Temos também os títulos prefixados com juros semestrais, que é do mesmo jeito a taxa contratada, porém a remuneração ela é semestral e no vencimento. Eu vou explicar mais um pouco sobre esses títulos mais na frente, tanto prefixado quanto IPCA. O IPCA segue aquela mesma lógica dos títulos híbridos, que é o IPCA mais uma taxa pré-contratada no momento da aplicação. A remuneração é somente no vencimento. Tem o IPCA mais com juros semestrais e
O Tesouro Selic, que é remuneração com base na Selic, sendo considerado um pós-fixado, porque ele é indexado a uma taxa, e a remuneração é somente no vencimento. Contudo, eu vou explicar que essa remuneração é um pouco diferente. Esse título Selic, ele pode ser resgatado antes do vencimento sem sofrer muita alteração desse ágio e deságio, certo? Então, o Tesouro com juros semestrais funciona basicamente assim. Você tem o seu investimento, vamos dizer que foi de R$1.000, certo? E aí, no período completo, até o vencimento, a cada 6 meses vai pingar na sua conta, certo? Um valor referente a 6 meses de rendimento. Então, a cada 6 meses vai cair na sua conta uma quantia de dinheiro referente ao tempo de rentabilidade, certo? Esse título aqui eu vou mostrar para quem ele é mais indicado, mais na frente, ok? Esse é a plataforma que vocês vão encontrar, a tabela que vocês vão encontrar no site do Tesouro, informando o nome do título, o vencimento, a taxa de retorno dele ao ano, o valor mínimo exigido para cada um, certo? E o preço unitário. O que é o preço unitário? O preço unitário é o preço completo do título. Contudo, podemos negociar 0,01 do título. Então, não precisamos negociar o título inteiro para começar a investir. Com 0,01 do título você consegue. Como, por exemplo, o Tesouro Selic, o título completo é R$ 9.966,28. Contudo, o valor mínimo exigido, que é 0,01 de um título, é R$ 99,66. Ok? Agora, vamos falar sobre a evolução do preço. Como eu falei anteriormente, o preço dos títulos pré-fixados, eles sofrem o que chamamos de marcação a mercado, que é uma variação do preço dele no tempo. Então, não tem penalidade caso você venha a vender esse título antes do prazo de vencimento. O que pode acontecer é de um ágio ou um deságio. Você perder um pouco de dinheiro, você ganhar um pouco de dinheiro nessa venda antecipada. Esses valores podem ser grandes ou pequenos, dependendo do momento em que tiver economia. Como é que funciona isso? Eu vou explicar agora. Então, por acaso, um título pré-fixado, ele estava sendo negociado a uma taxa de 10% ao ano, certo? Essa taxa era quando a Selic estava, por exemplo, a 8%. Então, a taxa Selic, o que aconteceu? Ela caiu, hoje ela está 6,5%, e o título pré-fixado, que antes era de 10%, ele hoje está em média, vamos dizer, um exemplo, 7%. Só para explicação mesmo, ok? Então, utilizando a fórmula de matemática financeira do preço unitário, como vimos no slide passado, que é o preço do título, ele varia com base no valor final dele, que nos títulos pré-fixados o valor final é sempre R$1.000, não importa o vencimento dele, pode ter títulos diferentes com vencimentos diferentes, contudo o valor final dele sempre será R$1.000. O que muda é o preço unitário, ou o valor dele hoje. E esse valor é uma descapitalização do valor futuro. Na matemática financeira, a gente faz que valor presente é igual valor futuro sobre 1 mais a taxa elevada ao período. Então, o que falta para chegar na data de vencimento? Então, como a taxa está no denominador, então quanto maior a taxa, menor o valor do título, certo? Então, se você contratou a taxa a 10% e essa taxa caiu, o que aconteceu com o preço do título? Ele aumentou. Se o denominador diminuiu, o valor do título hoje aumentou. Então, se por acaso você comprou o título vamos dizer um exemplo, vou lançar o exemplo agora dessa próxima. Então, se por acaso você comprou o título, vamos voltar para esse exemplo mesmo.
O valor do título está R$ 730, certo? E o título, a taxa dele caiu, então quer dizer que esse seu título ele se valorizou. Então vamos dizer que se a taxa dele caiu, então o título ele se valorizou para R$ 800. Só um exemplo, eu vou explicar no próximo slide o valor, como se calcula direitinho esse valor. Então, o mais importante agora é entender que o título ele sofre essa marcação a mercado. Então, se você por acaso tentar vender esse título antes, ele pode estar valendo mais ou valendo menos. Ele valerá mais se por acaso a taxa dele cair, ele valerá menos se por acaso a taxa dele subir. Ok? Vamos para a próxima. Então, aqui é um exemplo de um tesouro prefixado para 2022, o valor de face R$ 1.000. O preço do título hoje é o que a gente quer descobrir. A taxa pactuada no momento é o de 7,69% e os dias úteis até o vencimento são de 716 dias úteis. Então, realizando todos os cálculos, chegamos a um preço unitário de R$ 810,17. Agora, o que a gente faz? A gente vê aqui no gráfico como funciona essa evolução dos preços. Então, ele custava R$ 576,32. No momento do cálculo, ele se situava mais ou menos aqui, ó, nessa faixa. Então, ele se valorizou, certo? Porque a taxa antes era uma taxa maior. Então, o que aconteceu depois? A taxa caiu para 7,69% e o valor do título cresceu. Vamos ver se a conta foi certa. Então, como vocês podem ver, prefixados, vencimento 2022, taxa 7,69%, o preço dele é de R$ 32,40, mas o preço unitário R$ 810,17, exatamente como nos cálculos efetuados no slide anterior. Então, vamos falar agora sobre o tesouro prefixado. Então, o tesouro prefixado, como eu falei na aula anterior sobre renda fixa, aqueles títulos que têm a taxa de juros prefixada é quando você, no momento da aplicação, você sabe quanto vai receber. No momento da aplicação, você sabe quanto vai receber no final. O valor de face é R$ 1.000, como eu falei anteriormente, e o vencimento varia pelo título. Então, temos hoje disponível o título prefixado 2022 ou 2025. A outra denominação do título prefixado é para o LTN. Como funciona? Então, o investidor realiza o investimento com base no preço unitário dele, realiza a compra, tem o período de efetivação da taxa de juros e no final ele vai receber o valor de face, o valor nominal, que é o valor investido mais a rentabilidade na data de vencimento. Então, se ele esperar até a data de vencimento, ele vai receber aquela rentabilidade acordada no momento da aplicação. Por exemplo, no título anterior, de 7,69%. Ele só vai receber mais ou menos caso ele tente vender o título antes. Então, quando eu devo adquirir o título prefixado? Quando você acredita que a taxa Selic vai cair. Como vimos aqui, quando a taxa Selic cai, os títulos seguem a mesma lógica para se tornar atrativo. Porque não adianta um título cair e o outro não. Um vai deixar de ser procurado. Então, pela oferta e demanda, as pessoas não vão adquirir aquele título porque está muito melhor adquirir, por exemplo, um prefixado do que um Selic. Então, poucas pessoas iriam adquirir o Selic sabendo que tem um prefixado pagando muito mais. Então, a tendência é que todos os títulos sigam a mesma lógica, eles caiam de preço, certo? Então, quando acredita que a taxa Selic cai, quer dizer que a taxa de juros dos prefixados também vão cair e o seu título vai se valorizar. Quando acredita que a inflação está em queda, já que a taxa Selic segue a inflação, é uma manobra do governo para controlar a inflação. Então, quando a inflação sobe, a taxa Selic sobe. Quando a inflação cai, a taxa Selic cai. E quando tem um objetivo traçado? Então, se você já tem um objetivo traçado, é interessante esperar até o vencimento para não sofrer essa marcação a mercado. Ou com juros semestrais, como é que funciona?
os títulos com essa rentabilidade no momento de compra, contudo, a cada 6 meses vai pingar na sua conta um cupom referente ao período de rentabilidade. No caso, no primeiro semestre, a rentabilidade é com base nos 6 meses. No segundo semestre, com base no ano. No terceiro semestre, e assim sucessivamente. Todos, a cada 6 meses, vai pingar na sua conta. Então, porém, esse rendimento que cada 6 meses ele cai com imposto. Então, nos primeiros 6 meses, vai cair um imposto de renda com base naqueles 6 meses, que é de 22,5%. Daqui a um ano, 20%. E assim sucessivamente. Cada vez, nos primeiros rendimentos você vai pagar mais imposto. Então, esses títulos, eles são indicados para aquelas pessoas que já têm um patrimônio formado e querem receber um rendimento a partir desse investimento. E não estão mais na fase de acumulação, e sim de usufruir desse investimento. Ok? Para quem está na fase de acumulação, não é interessante, porque vai ficar pagando imposto a cada vez que pingar na conta. Então é melhor que acumule e que no final pague a menor quantidade de imposto possível. Tesouro prefixado com juros semestrais. Isso é um exemplo de como funciona. Então, o preço de compra dele é R$ 960,67. A taxa dele é de 11,16% ao ano e o valor nominal do título no vencimento de R$ 1.000. Então, a cada 6 meses vai pingar na conta dele R$ 48,80. E no último dia, no vencimento, no resgate, ele vai receber os R$ 1.000 mais o último cupom de R$ 48,80. O tesouro prefixado é a mesma lógica que eu falei anteriormente, só que com um imposto de renda. A alíquota ela vai diminuindo com base nos cupons. Então, no primeiro cupom você paga mais imposto do que no quarto, que a partir do quarto você vai pagar uma alíquota efetiva de 15%. O Tesouro IPCA, como é que funciona? O IPCA ele não funciona, não é 100% fixo, porque ele tem uma taxa indexada à inflação vinculada ao preço do título. Ou seja, ele vai render a inflação mais uma taxa pré-fixada. O valor de face do título, ou seja, aquele valor no final, ele é sempre corrigido pela inflação. Então, aqui vai um exemplo. O valor nominal era de R$ 1.000 em 15/7/2000. Agora, esse valor nominal em 2024 é de R$ 3.471,06. Isso por causa da inflação. Então, a taxa contratada do título é com base na taxa prefixada mais a inflação. Então, vamos lá. O investimento inicial, no caso a data de compra, a taxa de juros pactuada no período, mais a variação da inflação. Então, no final, no valor de face, você vai encontrar essa rentabilidade mais o valor investido. Então, se por acaso a inflação ela sobe, você vai receber mais. Se por acaso a inflação cai, você irá receber menos. Mas de uma coisa o investidor tem certeza, que seu valor real, que é tirando a inflação, ele vai receber aquela taxa contratada, por exemplo, 4%. Então, se você contratou IPCA mais 4%, você tem a certeza que o seu dinheiro está rendendo um valor real, tirando a inflação, de 4%. Porque não adianta a inflação subir 20%, você receber um valor muito maior, mas foi boa parte por causa da inflação. Você só recebeu 4% de valor real. O resto foi inflação. Ok? Esse investimento tem o objetivo quando há uma preocupação com a inflação. Então, quando a tendência é de ter uma inflação maior, então esse título é mais indicado. Quando quer fazer uma previdência, como a previdência é um objetivo de longo prazo, 20 anos, 30 anos, então esses títulos são os mais seguros. Porque independente da inflação, você vai estar recebendo aquela taxa real contratada no momento da aplicação, já que os outros sofrem essa marcação a mercado, e o Tesouro Selic vai seguir a taxa Selic. Então, o IPCA ele tem uma rentabilidade no longo prazo maior do que a Selic e tem a segurança de sempre ser corrigido pela inflação. O dinheiro não vai ser utilizado até a data do vencimento e são investimentos de longo prazo, como falei anteriormente. Agora,
vamos ver o Tesouro PCA com juros semestrais. Segue a mesma lógica do Tesouro prefixado com juros semestrais, só que com o Tesouro IPCA. Então, a cada 6 meses vai pingar na sua conta um cupom referente ao período que foi rentabilizado. Então, nesse cupom vai ter a inflação mais a taxa contratada. Então, se por acaso a inflação subir, o rendimento que vai pingar na sua conta vai ser referente a essa variação da inflação. Então, o seu título se valorizou muito com a inflação, então ele teve a valorização com a inflação, e o seu rendimento prefixado vai ser com base nessa variação com a inflação, e não no valor inicial do título. Então você vai receber um rendimento cada vez maior à medida que o tempo passa devido à inflação. Então essa taxa contratada vai incidir sobre o valor do título corrigido pela inflação e não sobre o valor inicial. Certo? Então é uma ótima opção para aquelas pessoas que querem mais segurança nos seus investimentos para longo prazo e que já têm uma quantidade de patrimônio boa para usufruir desses rendimentos. Tesouro Selic. Vamos lá. O Tesouro Selic ele segue a variação da taxa Selic. Então, se por acaso a taxa Selic ela sobe, você vai receber mais. Se a taxa Selic cai, você vai receber menos. Então, a remuneração é dada com base na variação diária, aquela que a gente vê, aquela taxa de 6,5% que é divulgada no site do Banco Central. É de 6,5%. Contudo, aquela não é a taxa efetiva, aquela é a meta. A taxa efetiva do Tesouro Selic, ela flutua no tempo. Porém, essa flutuação ela é muito pequena. Então, o Tesouro Selic sofre a marcação ao mercado, tem esse ágio e deságio, contudo esse ágio e deságio é muito pequeno, é de 0,01%. Então, temos nesse título aquele título para resgate mais imediato. Então, quando a pessoa quer aquele título que precisa retirar 10 dias depois, 30 dias depois, ou não sabe quando tirar, então o Tesouro Selic é a melhor opção. Porque esse ágio e deságio nele é muito pequeno. Mesmo tendo como a data de vencimento, por exemplo, para 2023, você pode resgatar antes sem sofrer com esse ágio e deságio que sofre o Tesouro Prefixado e o Tesouro IPCA. Ok? A LTF tem uma vantagem em cenário de aumento da taxa de juros, como eu falei anteriormente. Se por acaso a taxa Selic subir, você vai receber mais. Se a taxa Selic cair, você vai receber menos. Segue a mesma lógica das outras, valor inicial, taxa de juros efetiva no período, mais no final o valor de face é o valor nominal, que é o valor investido mais a rentabilidade. Então, sim. Eu lembro que sobre sua explicação do Selic, então eu posso perder dinheiro também, caso eu perca o Tesouro Selic antes do vencimento? Então, pode perder, mas essa variação, o que você perde é muito pequeno. Então, como funciona? Vai ter lá a remuneração com base, por exemplo, no 6,5%, com tudo que é negociado é a Selic over, que é de 6,4%. Então, vai ter um ágio deságio que vai variar aí de 0,01%. 0,002. Então, essa variação no preço do título é muito pequena. Então, temos que esse ágio e deságio é muito pequeno. Então, você não vai sofrer com isso. Então, é interessante para o investidor, pelo menos, esperar os primeiros 30 a 60 dias para resgatar. Contudo, se for necessário resgatar antes, não vai sofrer nenhum problema. Apenas essa variação muito pequena. Certo? Então, fizemos uma simulação com venda antecipada. Então, como funciona essa simulação? Fizemos com base no preço unitário do título de R$ 809,40, que é uma data de compra de 28 de fevereiro de 2019, de uma LTN, no caso um prefixado, de 2022, 10 títulos, taxa contratada de 7,76% ao ano, a Selic estava em 6,5% e o investimento inicial foi de R$ 8.094. Assim, se os cenários em que a taxa Selic ela subisse, a tendência do preço
da taxa de juros do título prefixado é subir também. Então a taxa de juros do título prefixado ia subir aí para 8,76%. Por exemplo, isso aqui é só uma projeção. Então o preço do seu título, o que iria acontecer? Ele ia cair. Se a taxa de juros subiu, o preço do seu título ele cai. Então você teria uma rentabilidade de 4,9%. Você iria receber R$ 8.486,93. Você não perdeu dinheiro, mas você teve uma rentabilidade menor do que a contratada, de 7,76%. Contudo, se for um cenário de baixas da Selic, a Selic está caindo, o que acontece? O seu título ele vai ter uma rentabilidade menor, vamos dizer, de 6,76%. Então, o retorno dele foi para 7,9%. Antes era 7,76% e foi para 7,9%, em que você vai receber no final 8.732,20, referente aos 10 títulos. Certo? Então, como vocês podem ver, no cenário de alta, você vai receber mais. Tá? Agora, e o que acontece? Eu vou deixar esse dinheiro parado? Não, você pode reinvestir. Agora, se eu reinvestir no Tesouro Selic, por exemplo, para ter mais liquidez, a rentabilidade efetiva, que seria no final do período, em 2022, quando vence o título, você teria, se esperasse até o final, uma rentabilidade total de 20%. Contudo, se você realizar a venda, mesmo em um cenário de baixa, onde a sua rentabilidade foi maior, você vai ter uma rentabilidade total de 19%, mesmo reinvestindo esse dinheiro. Então, nesse cenário que fizemos, reinvestindo, você vai ter uma rentabilidade menor do que esperar até o final. Por isso, é interessante que se você já tem um objetivo, espere até o final. Não tente realizar essa venda antecipadamente, se você não tem nenhuma outra opção mais rentável para aquele dinheiro. Contudo, a simulação antecipada com outros produtos, como por exemplo renda variável, que será o assunto da próxima aula. O que vamos ver? Vamos ver o reinvestimento por exemplo, do ETF, BOVA11, que nas próximas aulas vamos explicar o que será esse investimento. Então, basicamente, agora eu não vou me deter a explicar, mas é uma renda variável. Você pode rentabilizar um pouco mais do que na renda fixa. Então, a rentabilidade desses investimentos no ano de 2018 foi de 15% para o BOVA11 e de 14,3% para o DOVA11. Então, se por acaso, ao invés de ter reinvestido no Tesouro Selic, outros investimentos estavam rendendo mais do que ele. Então, seria uma outra opção para o investidor. Então, se ele tivesse adquirido esses investimentos como reinvestimento, ele vai ter uma rentabilidade efetiva no final do período, em 2022, de 39,54% se ele tivesse investido no BOVA11 e de 37,91% se ele tivesse investido no DOVA11. Contudo, isso aqui é apenas uma estimativa. Essa rentabilidade ela não é garantida. Mesmo na renda variável, essa taxa oscila muito. Então, isso aqui é uma estimativa, mas ela pode ou não acontecer nos próximos anos. Isso aqui é só para explicar o que pode acontecer com o seu investimento, caso ele sofra alguma mudança, no período você queira vender ele antes e tenha outras alternativas para investir. Nas próximas aulas vamos abordar sobre a renda variável, explicar os produtos e como deve ser feita a análise. Certo? Eu agradeço a atenção e até a próxima aula.